Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, né? Hoje o assunto abordado vai ser referente à aplicação da fibra corretamente, para vocês não terem nenhum tipo de problema, estrutura, montagem de uma estrutura perfeita, tá bom? Lixamento técnico, para vocês realmente fazerem um lixamento técnico com perfeição, com acabamento impecável. E vou demonstrar para vocês também um atendimento de mesa, tá? Para vocês aprenderem também a otimizar o tempo de vocês. Pessoal, referente ao comunicado que eu falei para vocês ontem, eu quero falar para vocês sobre vantagem, tá? O que é isso? Muitas de vocês me perguntam qual que é a vantagem do meu curso, por que eu faço um curso com um preço tão acessível, sendo que o curso é muito completo e com muita qualidade. Eu estou no ramo há 8 anos e quando eu comecei a ministrar curso, eu coloquei um lema na minha vida que eu queria somar na vida de pessoas. Então, eu queria fazer tudo que não fizeram por mim, tá? Então, por isso que eu realmente proporciono um curso de qualidade, bem completo, com um preço muito acessível para realmente transformar a vida de vocês, assim como essa profissão transformou a minha vida, tá? O que eu mais vejo são relatos de mulheres que dependem de marido, que não tem profissão, que tá sem perspectiva de vida, que tá na depressão. Então, realmente, essa profissão ela veio para fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Tá, gente? Ela é uma profissão que ela não tem preconceito, né? Ela não exige escolaridade. Então, isso já é um fator muito positivo. Então, ela tem tirado muitas mulheres de um nível bem inferior. Então, se você deseja transformar a sua vida, ter a sua profissão, ter a sua independência, fazer o seu horário, ser dona de si mesma, essa é uma ótima oportunidade de você adquirir o curso completo, porque o desconto que a gente está oferecendo para vocês é incrível. Ah, Jéssica, mas qual que é o preço do curso completo? Gente, o preço original é de R$ 597, mas para todas as alunas que estão participando da Maratona de Fibra de Vidro tem exclusividade. Vocês vão ter mais de 50% de desconto no preço do curso. O curso vai sair para vocês por R$ 97. Gente, é muito acessível realmente. Vocês conseguem adquirir o curso tanto no boleto como no cartão de crédito. E no cartão de crédito, gente, vocês conseguem dividir até 10 vezes, tá? Parcelando de 10 vezes, vocês vão ter uma parcela mensal aí de R$ 11,08. Gente, o retorno financeiro é muito rápido. Se você fizer um pé em mão por mês, você já paga aí o investimento que você está fazendo no curso completo. Então, vale muito a pena realmente vocês adquirirem o curso completo. E o curso tem muito mais benefício além do preço, né, gente? A gente tem mais de 60 videoaulas, nós temos certificado, nós temos apostila e nós temos 4 canais de suporte dentro do curso, tá? Para realmente a gente acompanhar o desenvolvimento da aluna. A gente pega a aluna pela mão e acompanha a trajetória dela para realmente ela se destacar como uma nail designer. Então, se você realmente deseja isso para a sua vida, transformar a sua vida assim como a minha foi transformada, né? Eu sei o quanto é difícil, mas nunca é impossível, né? Então, se você realmente deseja isso aí para sua vida, essa é uma oportunidade única e não deixa passar, pessoal, que realmente vai fazer a diferença aí na vida de vocês. E voltando ao curso, né? Vamos dar início aí à nossa segunda aula de hoje. E eu quero que vocês coloquem muito em prática, tá? O que vai ser ensinado aqui para vocês. Minha unha natural, fiz a aplicação dos produtos de preparação e agora a minha unha está pronta, tá? Pra gente fazer a aplicação da fibra. O gel que eu vou utilizar para poder aplicar a fibra é este aqui da Volia, tá? O Classic Nude. Ele tem esse pigmento. Então, eu vou colocar um pouquinho do gel aonde eu vou fazer a aderência da fibra, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Então, olha aqui, ó. A fibra eu vou colocar do centro da minha unha pra baixo, tá? A gente não precisa de colocar rente a área da cutícula. Por quê?
A fibra, ela é como se fosse uma extensão, tá? Se a gente coloca ela muito pra cima, quando a gente vai fazer o ponto de tensão, fica muito material na área da cutícula. Então, não tem necessidade. Então, nós vamos colocar a fibra aqui, olha, que eu pré-cortei ela. Ó, pré-cortei minha fibra. E vou colocar... Peraí, só um minutinho. Vou colocar aonde eu fiz a aplicação desse gel. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer a aplicação dessa fibra, né? Então, a gente vai deixar ela completamente úmida. Ela tem que ficar toda transparente, tá? Então, foque primeiro em deixar ela completamente transparente. Por quê? Porque atrapalha na aderência da fibra, tá? E faz com que também não fique aparente a fibra. Então, esse momento aqui faz muita diferença também. Vou pegar mais um pouquinho, vou molhar para deixar ela bem, realmente bem transparente. Ó, então, pessoal, deixei ela completamente transparente. Eu vou aqui, olha, pentear só um pouquinho a pontinha, só para não ficar embolado, tá? E uma coisa que muita gente tem dúvida é em questão, às vezes, da quantidade de fibra que a gente tem que colocar. O que acontece? Visualmente, vocês vão ter essa percepção. Se fica muita fibra, normalmente a gente não consegue misturar o gel na fibra, tá? Fica muito difícil. E se fica pouca fibra, normalmente vai dando muito buraco na fibra, tá? Então, ela realmente tem que ficar toda por igual. Não ficar buraco na ponta, pra realmente ficar certinha, tá? E aí, como aqui eu vou fazer o formato quadrado tradicional, a gente sempre vai puxar um pouquinho mais para as laterais, tá? A gente sempre vai abrir como se realmente fosse um leque, tá? Por quê? Porque se eu fecho a minha fibra, a minha unha vai ficar sem canto, tá, gente? Então, a gente tem que abrir as laterais. Olhando de frente, ó, ela fica bem abertinha realmente, tá vendo? De lado, ó. Então, aqui, fiz a aplicação da minha fibra corretamente. Vou levar pra cabine e vou deixar 10 segundos. Então, pessoal, deixei os 10 segundos, tá? Olha, fiz a aderência da minha fibra. Então, significa o quê? Que quando eu deixo a minha fibra completamente úmida, né? Deixo ela completamente transparente, ela adere na minha unha natural, ó. Vocês podem ver que eu tô puxando realmente, olha, com força, tá? Então, aqui ela já não solta mais. Vocês podem fazer o teste aí também, tá bom? Aí, aqui eu já vou pré-cortar pra deixar ela mais ou menos do tamanho que eu quero, né? Porque aí a gente já vai economizar produto e vai economizar também no lixamento técnico. Entrando na parte da ponta agora, que é a pré-curvatura. Eu sempre indico de usar um gel hard, tá, gente? O que que isso significa? É um gel que a curvatura vai manter, a curvatura não vai voltar. Nessa unha aqui, eu vou utilizar o gel Classic Pink Hard, tá? O da Volia. E aí, lembrando que cada gel tem um tempo de secagem, tanto de pré-curvatura como curvatura. Esse gel aqui, gente, é indicado somente de usar na ponta, tá? Porque ele é um gel muito forte. Se a gente passa na estrutura completa da unha, a cliente sente muita dor porque queima. É somente na ponta mesmo, tá? E ele tem esse pigmento aqui, tá vendo? Então, eu vou utilizar ele pra fazer a pré-curvatura. Ó, vou pegar uma quantidade, vou passar somente na ponta, tanto em cima
quanto embaixo. Deixar ela completamente transparente também, tá, gente? Para não ter o risco dessa fibra trincar. Muita gente, às vezes, tem problema de, na hora que vai curvar, trincar. Por quê? Porque, às vezes, a profissional, ela não molhou a fibra direito, tá? Ou ela passou do tempo de cura. Quando o gel endurece demais, vai trincar essa curvatura. Então, por isso que a gente tem que saber utilizar o material, tá? Então, ó, molhei minha fibra completamente. Vou levar pra cabine, tá? E a secagem desse gel, gente, é muito rápida. Muito rápida, tá? Vou deixar exatamente 3 segundos. E assim que dá os 3 segundos, eu já tiro e curvo, tá? Por quê? Quando eu levo o material pra cabine, consequentemente, o material esquenta. Quando eu tiro a mão da cabine, consequentemente, o material vai esfriando. Então, da forma que eu curvar, vai ficar. Então, ó. Então, vocês podem ver que ficou bem, realmente, curvadinha. Tá vendo? Bem curvadinha, realmente. E aí, gente, a minha unha aqui, eu faço um passo diferente. A minha unha, ela é muito curvada, então, naturalmente, ela arrebita a fibra aqui em cima, tá? Não tem problema, porque a gente tem que focar na ponta, para não dar infiltração aqui na parte de baixo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Para não ficar com ponto de tensão muito elevado e essas fibras me atrapalharem ou ficarem aparentes, eu faço esse lixamento aqui para tirar essa fibra que levantou, tá? É um lixamento bem superficial mesmo, é só para tirar esses fiapinhos. Ó, bem de levinho. E aí, vocês podem pegar o paninho só para tirar o excesso do pó mesmo. E agora, pessoal, aqui, ó, vocês podem ver que manteve a curvatura, tá vendo? E agora, nós vamos fazer o ponto de tensão. Gente, ponto de tensão, vocês podem utilizar qualquer gel que vocês quiserem. Pode ser o da XD, pode ser o da Ellen Color, pode ser até mesmo o da Volia, pode ser o da Honigel, pode ser qualquer um, tá? Mas, normalmente, eu sempre indico de vocês utilizarem um gel que é mais consistente, porque facilita muito mais para fazer o ponto de tensão. Então, o que eu vou utilizar nessa unha vai ser o da Ellen Color. Esse é o pigmento Pink Sakura. Então, aqui, ó, esse é o pigmento dele, tá? E eu vou fazer o meu ponto de tensão com ele. Então, eu vou pegar uma quantidade de gel mais generosa e vou fazer o meu ponto de tensão. Então, ó, primeiro centralizo o meu gel, que é onde é o meu ponto de tensão, e dele eu venho, olha, rodeando pra gente distribuir esse material. Sem encostar na cutícula, tá? Tentem montar a estrutura mais perfeita possível. Por quê? Porque a gente consegue otimizar mais ainda o nosso lixamento técnico. Então, venham espalhando gel, deixando toda a estrutura nivelada. E assim que eu finalizo o meu ponto de tensão, eu sempre venho primeiro de lado, para ver se o meu material está completamente centralizado, se não tem nenhum buraquinho, tá? E depois eu venho olhando as paredes laterais para não ficar com excesso de produto, tá? Ó. Tá vendo que a consistência desse gel é muito boa, ela não escorre? Então, isso facilita muito mais, né, a gente na hora de fazer essa aplicação. Caso fique escorrendo, vocês podem virar o dedinho, ó,
espera o gel centralizar um pouquinho. E aí, vocês levam pra cabine, tá? O gel da Ellen Color tem que deixar 25 segundos. Então, pessoal, deixei os 25 segundos. Vou curvar mais um pouquinho, tá? Vocês podem ir tanto com o dedo como com a pinça também, fica a critério de cada pessoa, tá? Não coloca presilha direto, por quê? Porque o material ainda tá quente, senão a gente fecha a curvatura demais, tá? Então, a gente mantém com o dedo ou a gente vem com a pinça. Vou fazer a aplicação da presilha, tá? Então, eu vou colocar somente na ponta, ó. Somente na ponta, tá vendo? Então, ó, vou dar uma fechadinha, a gente sempre coloca ela lá, ó, bem retinha, tá vendo? E agora, eu vou fazer a cura total desse produto, que são os 120 segundos. Então, pessoal, fiz a cura total, tá? Que são 120 segundos. Não retira a presilha direto, porque o material tá quente ainda, a gente pode perder um pouquinho da curvatura. Caso alguém não queira, né, ficar esperando, a gente pode jogar o álcool 70 ou o PrEP, tá? Por quê? Porque a gente vai dar um choque térmico na estrutura e aí a gente pode remover a presilha. Vou limpar a goma do gel tanto por cima quanto por dentro aqui. E aqui tá, ó, a minha estrutura prontinha, olha, super nivelada, ó. E agora, nós vamos para o lixamento técnico, tá? Então, pessoal, dando sequência aí à nossa aula, né? A gente vai mostrar o passo a passo aqui de como que a gente vai realizar o lixamento dessa estrutura, que é a quadrada, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser começar com a lixa manual, tá? Lembrando que a lixa manual não é substituída e nem a lixa elétrica, cada uma tem uma função, tá? A lixa manual, a lixa elétrica não faz o mesmo acabamento e vice-versa. Então, primeiro nós vamos começar com a lixa manual. Então, o primeiro passo que nós vamos começar é lixar a ponta, tá? Então, nós vamos começar a acertar a ponta dessa unha. Ó, então, gente, acertei a ponta aqui da minha unha já, tá? E agora, nós vamos acertar os outros lixamentos. O segundo passo que a gente vai fazer vai ser lixar a parede lateral. Lixamento de parede lateral significa a gente deixar a nossa estrutura alinhada de acordo com o crescimento da unha natural da cliente, tá? Então, eu vou levar a minha lixa reta, tá? Jogo ela um pouquinho pra dentro e vou alinhar, olha, de acordo com o crescimento da unha da minha cliente. Então, a lixa tem que pegar da parte de cima até na ponta. Vou fazer o mesmo procedimento desse lado. Vou encaixar ela reta, jogo um pouquinho pra dentro e, ó, vou alinhar. Ó. E agora, nós vamos fazer o lixamento da parte inferior. Então, eu vou alinhar essa parte aqui. Então, eu vou, ó, tirar mais a ponta para eu poder alinhar com o crescimento da minha unha aqui na parte da cutícula. Então, ó. Então, olha aqui, eu vou alinhando ela, tá vendo? Assim que eu alinho esse lado, eu venho unindo com a parede lateral para não ficar nenhum tipo de degrau, ó. E vou fazer o mesmo procedimento desse lado. Então, vocês podem observar que, basicamente, 3 lixamentos que eu fiz, né? Já deu o formato aí
da nossa estrutura. Olha lá, olha. E agora, eu vou vir aqui, olha, em volta da cutícula, só pra tirar o excesso de material, pra eu não ter o risco de machucar a minha cliente com a lixa elétrica, tá? Então, eu fiz os 4 passos aí com a lixa manual. E agora, nós vamos pra lixa elétrica. Então, primeiro, eu vou vir com a broquinha diamantada, tá? Pra gente retirar todo o material em volta da cutícula. Então, sempre venho com a minha broca deitada, tá? Então, minha broca deitada e vou retirar todo o material que está em volta da cutícula. Não pode deixar nada, gente, porque isso faz o alongamento estufar, tá? Então, essa parte aqui faz parte também de acabamento. Ó. Então, retirei tudo, né, em volta da cutícula. Pra vocês terem uma percepção melhor, vocês podem sempre puxar a cutícula, tá? Pra vocês verem se tem material ou não. Agora, eu vou vir com a de mandril, com a de refil, tá? E primeiro, vou colocar uma velocidade bem tranquilinha, que é só pra gente fazer o lixamento superficial, só pra nivelar. Então, primeiro, eu venho na área da cutícula, pra não ficar nenhum degrauzinho. E depois eu venho fazendo o lixamento superficial. Aonde tá brilhando é porque a lixa não encostou ainda. Então, a gente tem que lixar até deixar tudo áspero. Ó, vai sempre olhando de lado também pra ver se tá nivelado, de frente. Ó, então, fiz o lixamento superficial. A estrutura está completamente nivelada. E agora, nós vamos para a parte inferior, tá? A gente sempre vai utilizar uma broca que é mais fina, tá? Porque senão, se a gente trabalha com uma broca que é muito larga, o que que eu faço? Eu tiro a curvatura que eu criei, tá? Então, primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou acentuar a minha curvatura aqui, eu vou alinhar ela. Então, eu vou levar ela reta até o final. Ó. Vou alinhar ela completamente. Ó. Tá vendo? E agora, eu vou somente afinar a ponta da minha unha. Então, ao invés de eu levar ela reta, eu vou inclinar a minha caneta e vou pegar somente na pontinha, tá? Ó, só na pontinha. Ó, afinei, tá vendo? E agora, pra gente poder fazer o acabamento, pra esse alongamento realmente ficar perfeito, eu vou utilizar essa daqui, tá? Pra gente fazer o lixamento aqui na parte de dentro, pra não ficar nenhum tipo de degrau, a gente nivelar a parte toda aqui de dentro. Então, eu vou vir, ó, com ela todinha até o final. Tirar um pouquinho do gel, que às vezes escorreu, tá? Então, olha aqui, ó. Finalizei o meu lixamento. Olha a parte de dentro, como que ela fica, tá? Eu vou vir com a lixa fininha, só pra gente verificar as laterais, pra não ficar nenhum tipo de degrau, pra ela ficar bem alinhada mesmo. Ó.
E agora, para finalizar, eu vou fazer o polimento. Essa lixa aqui, gente, que eu indico pra vocês, que eu expliquei pra vocês, que é a lixa Buff, essa lixa, ela é muito sensacional, gente, porque ela faz um acabamento na área da cutícula muito perfeito, tá? A estrutura fica muito lisinha, tá vendo? Ela tem duas espessuras, uma mais grossa e uma mais fina. Então, o alongamento, ele fica muito bonito, tá vendo, ó? Então, olha, aqui finalizei o meu lixamento, tá? Gosto de vir comprar imersão ácido em volta da cutícula, pra gente ter uma aderência melhor do top coat. E vou finalizar passando o top coat, tá, gente? Lembrando que o top coat, ele não pode encostar na área da cutícula, porque ele é como se fosse um gelzinho também, tá vendo? Passei na estrutura toda, tá? Pode passar por dentro aqui também, gente, olha, pra não ter o risco de ficar manchando a estrutura. A cliente não vir com a estrutura manchada. Vou levar pra cabine, vou deixar 60 segundos, que é a cura do top coat. Então, pessoal, olha, finalizei, deixei 60 segundos na cabine, tá? Espera só um pouquinho pra poder esfriar o top coat também, pra gente não perder esse brilho do top coat, tá vendo? Então, espera mais ou menos de 10 a 15 segundos e a gente vem finalizando passando o óleo de cutícula. Então, aqui está a nossa estrutura prontinha, ó, de fibra de vidro, que a gente fez, né, com o gel da Volia e o da Ellen Color, ó. E é isso aí.
Então, pessoal, esse atendimento que eu tô mostrando aí pra vocês, o gel que eu vou utilizar é o da Honigel, o Fiber, tá? Pra gente poder manter a curvatura dessa estrutura. Ele queima muito menos que o da Volia. Na verdade, ele não queima quase nada, tá? Então, eu vou fazer ponta por ponta, vou levar pra cabine e deixo exatamente 5 segundos e faço a curvatura, tá? E aí, primeiro, eu gosto de criar a ponta de todos dessa mão, para depois eu criar o ponto de tensão, tá? E aí, esse segundo dedo, na hora que eu for levar para a cabine, eu coloco somente esse dedo dentro da cabine. Vou fazer o mesmo nessa mão aí, tá? Criando a ponta de todos. E aí, toda vez que for levar esse dedo para a cabine, é só para colocar o dedo dentro da cabine e não a mão completa. Finalizei a pré-curvatura dessa mão e aí vou dar sequência na outra mão para fazer o mesmo procedimento, tá? E aí no final eu faço o ponto de tensão dedo por dedo das duas mãos de uma vez. E aí vou fazer o procedimento igual o que eu fiz na outra mão. O gel que eu vou utilizar é uma misturinha que eu fiz. Eu vou ensinar para vocês no final dessa aula, tá? E aí eu vou fazer o ponto de tensão com ele, tá, gente? Lembrando que essa misturinha aí eu fiz com o gel da XD mesmo, tá? Então, o ponto de tensão eu vou fazer dedo por dedo para não escorrer material, tá bom? Para sempre montar uma estrutura perfeita. Vou levar para a cabine, vou deixar 25 segundos, verifico se o material secou e faço a aplicação da presilha e vou dar sequência no restante dessa mão, no ponto de tensão, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz no dedinho.
Finalizei o último dedo dessa mão, tá? Vou fazer a aplicação da presilha e vou fazer a cura total. Então, eu vou levar a mão da cliente toda para a cabine durante 120 segundos, tá? Pra gente fazer a cura total desse gel. Lembrando que toda vez que vocês colocarem material e levar para a cabine, é dedo por dedo dentro da cabine, tá, gente? Não é a mão completa, não. E aí, vou dar sequência do ponto de tensão aí na outra mão. Finalizei o último ponto de tensão, vou fazer a aplicação da presilha e vou fazer a cura total também do gel, que são 120 segundos. Vou dar o choque térmico agora e agora vamos dar sequência aí no lixamento técnico.
estou finalizando essa estrutura aí. Muitas de vocês me perguntam qual que é o preço que deve ser cobrado, né? Eu sempre falo pra gente sempre fazer uma pesquisa de mercado, porque o preço vai depender de cada região, tá, gente? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, uma aplicação de unhas sem o trabalho da manicure, que é de cutilagem, normalmente é na faixa de 80 a 150 reais, tá? Então, o ideal é você pesquisar realmente aí na sua região qual que é a média do preço a ser cobrado. Outra informação para as meninas aí também, né? Que sempre perguntam relacionada à cutilagem, tá? Sempre realizar a cutilagem depois do top coat, porque senão a gente passa oleosidade pro alongamento, tá? E aí depois do top coat pode cutilar normal, pode passar qualquer tipo de esmalte, tanto normal quanto em gel, tá bom? Quando for fazer a remoção do esmalte normal, usar somente removedor, tá bom? E aí está a nossa estrutura finalizada, super fininha, tá, pessoal? Ensinando vocês aí, né, a otimizar o tempo também. Lembrando que eu utilizo 2 cabines para a gente conseguir otimizar mais ainda o nosso tempo, tá? Mas não é obrigatório. Então, aí está o nosso alongamento prontinho. Então, pessoal, a misturinha é muito fácil de fazer, tá? A base que eu vou utilizar é o gel da XD mesmo, a coloração Pink Nude. E para dar o tom, eu vou utilizar o esmalte em gel, tá? E aí, eu vou utilizar esse da DZ, que a numeração dele é o 60, tá? E esse aqui da Lirió, que a numeração dele é a 8, tá? E aí, gente, não tem como, né, falar pra vocês aí a quantidade certa de esmalte. Realmente, vocês têm que colocar, né, aos poucos e ir misturando, tá? Pra chegar também aí no tom que vocês querem. O esmalte marrom, gente, ele é bem pigmentado, tá vendo? Então, ele tem que colocar realmente bem pouquinho pra não ficar um tom muito escuro. Vou colocar só mais um pouquinho do rosa aqui. E aí, pessoal, pra dar o efeito do brilho, normalmente o gel que eu gosto de utilizar é esse daqui, olha, da XD também, tá? O Camaleão, numeração 3. Ele já é um gel que ele já vem com, tá vendo, glitter? E aí, eu vou pegar, ó, uma quantidade e vou misturar diretamente no gel. Então, vocês podem ver que já vai dando a pigmentação, né?
do brilho aí. E aí, quem quiser mais, pode colocar mais, né? Essas misturinhas, gente, vai de acordo com o gosto realmente da cliente, tá? Se é uma cliente mais básica, coloca assim, bem pouco brilho mesmo. Se for uma cliente, né, que gosta de mais brilho, pode colocar mais, tá? Então, pessoal, essa que foi a misturinha que eu fiz, tá bom? Então, gel base, o Pink Nude da XD e os 2 esmaltes em gel, tá? E eu realmente aconselho usar esmalte em gel, tá, gente? Porque é produto próprio, né? E aí pode ser levado pra cabine, né? Que não vai dar nenhum problema aí de descolamento nem nada. Então, essa aí é a dica que eu deixo pra vocês, né? Pra ter um pigmento diferenciado aí pra a clientela de vocês. Então, pessoal, chegamos ao finalzinho da nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham amado o conteúdo, né? Que vocês realmente apliquem tudo que foi ensinado para vocês montarem realmente uma estrutura perfeita e fazer um lixamento técnico perfeito, tá bom? Gente, lembrando que a partir de hoje começa a nossa pré-reserva para a inscrição do curso completo, tá? Lembrando que são somente 100 vagas no preço de R$ 97,00. Então, não percam essa oportunidade de vocês adquirirem um curso completo de qualidade com preço muito acessível, tá? Então, eu espero você lá no grupo comigo. Vai ser uma honra ter você como minha aluna no curso completo também, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu aguardo vocês aqui comigo amanhã, que vai ser a nossa terceira aula, que vai ser sobre a manutenção, né? E como que faz uma esmaltação em gel com perfeição, tá bom?